E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje é dia de História do Brasil para a gente concluir o mandato do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Na semana passada nós já falamos do primeiro mandato dele, hoje a gente fala do segundo mandato, que tem muita coisa, muito mais coisa do que o primeiro, inclusive, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo e comente. O engajamento é muito importante para ajudar o canal a crescer. Quem sabe a gente chega logo aí aos 500 mil inscritos, ou melhor dizendo, 500 mil de inscritos. Tem história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia, muito conteúdo, gente. É conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Bom, vamos começar então a falar aí do segundo mandato do Lula. O primeiro mandato que durou de 2003, né, de 1º de janeiro de 2003 até 1º de janeiro de 2007. Então esse segundo mandato ele dura de 1º de janeiro de 2007 até 1º de janeiro de 2011. Depois ele vai ser sucedido pela Dilma Rousseff, certo? Ele vai conseguir reeleger, na verdade, uma sucessora. O que a gente precisa entender é, já no processo eleitoral, o governo havia passado por uma crise, o Lula havia passado por uma crise no primeiro mandato, que a gente falou na semana passada, que foi a crise do mensalão, né? O pagamento de grandes quantias de dinheiro, a compra de votos, na verdade, dentro do legislativo, que resultou, inclusive, em CPI, resultou em demissão do ministro-chefe da Casa Civil, o Zé Dirceu, que anos depois, né, foi condenado, de fato. Mas o governo, ele ainda assim, ele conseguiu manter um grau de popularidade estável, apesar das questões relacionadas ao mensalão. Ao ponto de que havia uma possibilidade nas eleições, no processo eleitoral de 2006, do Lula ser eleito em primeiro turno. O que não aconteceu, logicamente, que toda a preocupação que se tinha, inclusive em relação ao mensalão, fez com que a popularidade dele continuasse alta, mas não subiu tanto assim ainda. Ele foi eleito no segundo turno, vencendo o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Ele venceu aí com cerca de um pouco mais de 60% dos votos, né? O que foi em relação ao primeiro mandato, né? A primeira eleição, ele tinha vencido com mais ou menos 63% dos votos. Só para vocês terem um índice aí para comparação. Enfim, ele foi eleito em 2006 e iniciou seu segundo mandato em 2007 para dar continuidade a muitas coisas, continuar outras e passar por novos desafios, novos problemas, novas crises e até encerrar o seu mandato em 1º de janeiro de 2011. Já vamos começar falando do ponto de vista econômico, que tem bastante coisa aqui para falar sobre o governo Lula do ponto de vista econômico. Como eu já citei para vocês na última aula, do ponto de vista econômico, o Brasil estava relativamente bem. A gente tinha boas relações com demais países emergentes, a gente estava iniciando, integrando o BRICS, né, que é o Bloco dos Países Emergentes, que BRICS vem de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, o S de South Africa. Então o Brasil estava num crescimento relativamente bom. A gente estava, inclusive, a China estava se tornando nesse processo uma grande parceira comercial até os dias atuais, principalmente por conta da exportação de commodities, né? Então são matérias-primas que têm uma procedência maior, que estragam com menos regularidade. Então petróleo, minério de ferro, soja, entre outras coisas, café. Então a gente estava ampliando os horizontes do ponto de vista econômico. E por conta disso, já em janeiro de 2007, 28 de janeiro, se eu não me engano, no primeiro mês, logo nos primeiros dias do segundo mandato do Lula, foi lançado, o governo federal lançou o PAC. O que é o PAC? O Programa de Aceleração do Crescimento, que vai consistir no governo federal arrecadar recursos financeiros. Aí nesse início do PAC a gente vai ter aí a previsão de 500 bilhões de reais para investimento em obras que valorizem o crescimento econômico do Brasil. Principalmente relacionadas à infraestrutura. Não só a infraestrutura, né, logicamente, mas a gente vai ter outras áreas, mas vamos arrecadar, né, pegar parte dessa arrecadação, já que a economia está crescente, e vamos investir em obras de aceleração do crescimento no Brasil.
Então a gente vai ter, durante esse segundo mandato do Lula, a gente vai ter o PAC sendo executado, e quando chegar no final, a ideia era, durante esses 4 anos, né, essa arrecadação, quando chegou no final do ano, o PAC, a previsão era de que o PAC já estava encaminhado, e aí no final do ano, inclusive no final do mandato do Lula, na verdade, foi lançado o PAC 2, que aí ele durou inclusive mais, na verdade, durante o governo da Dilma Rousseff. Aí foi lançado o PAC 2. Mas a ideia é investir no crescimento econômico do Brasil. Bom, e como que funcionava o PAC? O PAC ele tentava atender áreas que eram consideradas necessitadas. Inclusive, vale lembrar que nesse período aí de lançamento do PAC, o governo Lula, inclusive, ele chegou a citar, inclusive, o Juscelino, a Nina Latina, ele chegou a citar, inclusive, Juscelino Kubitschek, com 50 anos em 5, entre outras coisas, né? Havia algo de semelhante, não era igualzinho, tá? Mas havia algo de semelhante. Então ele consistia em programa de habitação, inclusive foi lançado o Minha Casa Minha Vida, um programa de habitação que dá financiamento, né, facilidade no financiamento da casa própria para os brasileiros. A ideia básica é essa, através do financiamento relativo à Caixa Econômica Federal. Mas também a gente teve obras relacionadas à construção de ferrovias, de rodovias, usinas hidrelétricas também. Então há uma série de estruturas. E vale lembrar, é muito importante que você saiba, que boa parte, na verdade a grande parte das obras do PAC, a ideia era iniciar a construção, fazer o início, né, ter um início dessas construções, fazer a licitação e a partir daí colocar as mãos na massa. Então, assim, a previsão era de que nem todas as obras do PAC ficariam prontas dentro do próprio governo Lula, porque demanda mais tempo, algumas obras são de grande porte. E outras obras, inclusive, foram postergadas, por exemplo. Então, um exemplo disso que eu gostaria sempre de dar foi que fez parte do projeto do PAC, inclusive, a transposição do Rio São Francisco, que visava canalizar parte do rio, né, do Rio São Francisco, para levar para populações, né, no sertão do Nordeste brasileiro, mais necessitadas de água potável. A transposição do Rio São Francisco, você tinha uma previsão para entrega até o governo Dilma, por exemplo, né, início do governo Dilma, ela foi postergada e agora você tem uma data de previsão para 2022, mas ainda assim, hoje você começa a ter algumas obras sendo entregues, né? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo em 2020, você teve recentemente o presidente do Brasil atual, Jair Bolsonaro, inaugurando uma parte dessa obra, entregando, na verdade, não inaugurando, entregando parte dessa obra concluída que iniciou o projeto lá no PAC, no governo Lula, certo? Também vale lembrar que, além disso, da gente falar do PAC, mas ainda dentro com a ideia da aceleração do crescimento, o governo Lula ele também dá uma certa continuidade em processos de privatizações no Brasil. Então, cerca de 2.600 quilômetros de rodovias federais foram privatizadas durante o governo. Eu já falei para vocês que a consolidação do conceito de privatizações dentro do neoliberalismo vai ser dentro do Fernando Henrique Cardoso, mas também há uma política dentro do Lula também de privatização, que a gente, brincando assim, a gente costuma dizer que o governo Lula ele chegou a privatizar mais estradas, o governo FHC mais empresas e mais indústrias, entre outras coisas, certo? Bom, ainda na questão econômica, mas também ligados agora mais a relações internacionais, a gente tem bastante coisa de economia para falar. O Lula ele defendeu, né, ao Mercosul e ele levantou também a possibilidade, defendeu a possibilidade da Venezuela, na época do presidente Hugo Chávez, também de ser membro do Mercosul. Tá? Então ele também, dentro das relações internacionais, o Lula teve, dentro do governo Lula, ele teve essa postura também, certo? Além de melhores relações, inclusive, com a Bolívia, do Evo Morales, entre outras coisas. E por conta das boas relações internacionais, não só da América do Sul, mas principalmente de relações internacionais com a União Europeia e com o BRICS, os países emergentes, né, como a gente falou, quando a China se tornou uma grande parceira comercial no Brasil, que importava os commodities brasileiros, o que acontece? Em 2008, no meio do mandato do governo Lula, o mundo passa por uma crise. Essa crise que se inicia nos Estados Unidos, que é a famosa crise de 2008,
que é uma crise que se inicia dentro do setor imobiliário nos Estados Unidos, com créditos dos bancos para o setor imobiliário, o que causou uma situação de descontrole dentro dos Estados Unidos, e essa crise passa a atingir o mundo. Naquele período, por conta de boas relações internacionais e por conta de um crescimento econômico que o Brasil estava tendo, certo? Crescimento do PIB, inclusive, uma redução dos índices inflacionários, o Lula, inclusive, chegou a falar naquele período que essa crise seria só uma marolinha, que ela não chegaria ao Brasil. Vamos por parte, para entender esse processo, porque não é simples assim, uma simples marolinha, né? Acontece que, como o Brasil ele era dentro do governo Lula, como eu já falei para vocês na última aula, ele cada vez se tornava menos dependente das relações econômicas com os Estados Unidos, porque o Brasil ampliou horizontes econômicos, inclusive agora sendo muito mais ligado a interesses econômicos chineses e de outros países. Essa crise, do ponto de vista direto entre Estados Unidos e Brasil, ela acaba afetando menos, porque o Brasil acaba tendo mais diversidade. Se os Estados Unidos, em linhas gerais, de maneira bem simples para que todo mundo entenda, se os Estados Unidos agora ele vai ter vai ter que reduzir importações do Brasil, o efeito é menor porque o Brasil agora ele tem outros parceiros comerciais, não só os Estados Unidos. Então fica diferente, por exemplo, da crise de 1929, como dos Estados Unidos, ele não era um único parceiro econômico, mas era um grande, né, era o maior parceiro econômico do Brasil. E a partir dos anos 30, os Estados Unidos reduz a importação do café brasileiro. Isso gerou uma crise no Brasil, logicamente. Agora, isso é um fato, isso é um dado, tá? Agora, a ideia de que é só uma marolinha, talvez fosse só uma marolinha dentro daquela conjuntura atual, naquele período do governo Lula. Por que eu estou falando isso? Porque a médio a longo prazo, isso acaba recaindo, a crise acaba chegando. Inclusive hoje, 2020, a gente ainda vive talvez aí resquícios ou sequelas dessa crise. Porque ao mesmo tempo que naquele período não se tinha um efeito tão grande no Brasil, logicamente que o Estado, o governo, com a arrecadação que se tinha, ele segurava muitas coisas, né? Ele conseguia segurar muitas coisas. E muitos especialistas da economia, que não é o meu caso, logicamente, mas a gente consegue compreender aqui, diziam ou dizem, na verdade, que houve muitos gastos no Estado brasileiro para a manutenção, talvez, aí do status social, um status econômico no Brasil, o que isso gera na frente, né, esses altos gastos, gera uma crise. Então é o que muitos vão dizer nesse sentido, tá? Naquele período, talvez o efeito não tenha sido tão grande, mas esse efeito ele acaba chegando de forma um pouco tardia, mas chega. Bom, de qualquer forma, essa notória visibilidade que o Brasil está tendo, econômica, social, política, internacionalmente, gerou algumas coisas para o Brasil. Como, por exemplo, o Brasil ele consegue o direito, dentro do governo Lula, de sediar a Copa do Mundo de 2014, que logicamente foi dentro do governo Dilma, e 2016, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, que foi dentro do governo do Michel Temer, há alguns meses, se eu não me engano, após o impeachment, né, da Dilma. Mas o que de fato aconteceu é que todas essas conquistas, né, foram feitas dentro do governo Lula, essas conquistas internacionais em relação à FIFA e ao COI, né, ao Comitê Olímpico Internacional. Mas o Brasil, inclusive, dentro do próprio governo Lula, tinha sediado também, em 2007, os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, que serviu, inclusive, como um modelo para os Jogos Olímpicos de 2016. Todos esses aí a gente já passou, né? A gente já está no pós, né, desse processo todo, mas parece que foi ontem, né? O 7-1, a Alemanha e Brasil, né? E as Olimpíadas do Rio também, né? E sempre discutiram e o legado que isso deixou, porque diziam que ia melhorar muito a vida. O legado, né? A gente fica nessa ideia. Teve legado ou não teve legado? Mas, enfim, então passou-se o tempo, né? Passou-se o tempo, o Brasil teve essas conquistas nesse sentido. Então, ainda do ponto de vista econômico, a gente vê que do ponto de vista econômico ele é grande. Em 2006, a Petrobras anunciou a descoberta do pré-sal, petróleo de altíssima qualidade encontrada nas águas brasileiras. 2006 foi um anúncio, tá? Mas a descoberta é até antes disso. Alguns dizem que era 2004, né? Eu já participei, inclusive, de uma palestra
do presidente da Petrobras à época que o pré-sal foi descoberto. Ele falou que tinha sido antes mesmo, de fato, mas foi anunciado em 2006 um petróleo aí de altíssima qualidade, cerca de 7 mil metros abaixo da linha do mar, né? E abaixo do nível do mar, entre as costas, num raio de quilômetros, entre as costas do Espírito Santo e do estado de Santa Catarina. E como é de altíssima qualidade, a ideia do pré-sal era que o Brasil se tornaria uma grande potência, não só econômica, mas também como exportadora de petróleo nesse sentido. A ideia é que até algumas décadas ainda nesse processo, tá, o Brasil explorando direitinho o pré-sal, o Brasil se tornaria apenas um exportador de petróleo, sendo autossuficiente, não tendo que importar mais petróleo, certo? É interessante isso, porque na época deu uma confusão danada, porque em relações internacionais, né? Porque quando se descobre esse petróleo, o mundo inteiro querendo petróleo, fazendo guerra por conta de petróleo, na época até o presidente, né, que já era o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, né, que já tinha trocado também, já tinha sido eleito, ele chegou, inclusive, o governo Dilma chegou a fazer visitas aqui ao governo Dilma para relações internacionais, mas colocando na pauta a ideia do pré-sal, houve uma defesa de que o pré-sal foi encontrado em águas internacionais e o Brasil provou que não eram em águas internacionais, que a descoberta pela Petrobras em empresas estrangeiras privadas ligadas à Petrobras encontraram, que estavam no raio de quilômetro considerado aí águas brasileiras, né, o que foi interessante. Eu lembro que no governo Dilma tinha até uma charge do Obama, eu acho que eu já cheguei a falar isso, já no governo Dilma, só passando para frente para vocês verem o interesse dele almoçando com a Dilma, e a Dilma com um saleirinho do lado, e o Obama falando para ela assim, passa o pré-sal. Enfim, tinham várias críticas em relação a isso, né? A questão é que o Brasil foi sondado desde aquele período, hoje que a gente entra até inclusive numa questão de atualidade, é isso vocês que pedem muito para falar de atualidade. O Brasil foi sondado naquele período, recebeu convites desde então para participar, ser membro da OPEP, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Isso desagradava os interesses dos Estados Unidos, né, porque o Brasil entrando na Organização dos Países Exportadores de Petróleo estaria à mercê não, estaria participando da política da OPEP, né? O representante da América na OPEP, a maioria é do Oriente Médio, o representante da América na OPEP é a Venezuela. E o Brasil entrando seria mais uma força da América, participaria agora das campanhas de petróleo, do todo o processo de tabelamento, o que desagradaria, por exemplo, os Estados Unidos, se tivesse que fazer uma comercialização com o Brasil ou alguma coisa assim, sem depender da OPEP. Lembrando que na época que isso aconteceu, os Estados Unidos, inclusive, era um devedor da OPEP, né? A OPEP era uma credora dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, pé da vida. Bom, isso aí tem desdobramento até hoje, porque recentemente o Brasil recebeu mais um convite para fazer parte da OPEP, né? Mas a gente, no atual governo, eu até estava lendo reportagem para preparar essa aula, que o atual ministro da Fazenda 2020 é o Paulo Guedes, né? Ele estava até discutindo que ele poderia até ouvir, né, sobre a OPEP, mas ele era contra o tabelamento, ele era contra a formação de cartéis, né? Então, entre outras coisas. Mas enfim, reparem que isso inclusive tem a ver com a questão econômica, do crescimento do Brasil economicamente, mas é uma coisa importante também que isso também não soluciona os problemas, por mais que depois se criem leis de quanto por cento da exploração do pré-sal vai para a educação, vai para a saúde, né? Até mesmo porque isso precisa ser colocado em prática. Bom, vamos falar de educação agora, que é um outro ponto marcante do segundo mandato do Lula. Mas ainda iniciando no primeiro mandato, lá em 2015, foi criado o ProUni, né? O programa Universidade para Todos. O Brasil já tinha alguns programas, inclusive antes do governo Lula. O Brasil já dispunha, inclusive, de mecanismos de financiamento estudantil, né? Você já tinha uma questão do FIES ali, mas o ProUni, criado em 2005, ele vai ser muito mais atuante, por isso que a gente está colocando aqui no segundo mandato, é o programa de Universidade para Todos. A ideia é bem simples de entender, mas também é importante, né? O que acontece? Através da sua nota hoje, né, na nota do Enem, você tem lá e a comprovação de renda.
O ProUni é um programa que te dá 50% ou 100%. Ó, não é 50 a 100, é 50% ou 100% de bolsa nas universidades, nas faculdades, centros universitários e universidades particulares para pessoas de baixa renda, certo? Pessoas de baixa renda. E quem te dá essa bolsa, na verdade, é a própria instituição de ensino privado. Então, vocês estão vendo a relação do governo federal com ensino privado. Vocês estão percebendo isso? Que não é só no público? Então, você tem toda uma proposta de ensino privado. Os empresários, os donos, reitores de instituições privadas de ensino cresceram muito dentro do governo Lula por conta disso. Então, eles cediam a bolsa de 50% ou 100%, não era obrigatório, você tinha que aderir ao projeto, né? E aí eles tinham incentivo fiscal, ou eram isentos de vários impostos dados pelo governo federal. Inclusive, isso era uma grande vantagem, dependendo do ponto de vista, para as faculdades. Então, a gente vai ter um crescimento muito grande de faculdades, a gente vai ter um crescimento, inclusive, de cursos à distância, inclusive, que vai ser bem interessante, dentro das universidades privadas, das faculdades privadas. Então, o ProUni, a ideia é o seguinte: quando você não consegue ter vagas, atenção, gente, para todo mundo dentro da universidade pública, o que acontece no Brasil, se investiu em aumentar as vagas, fazer com que as universidades privadas elas cedam a bolsa para os estudantes, certo? Mas aí elas são isentas ou elas têm incentivos fiscais do governo federal. Em 2007, agora já no segundo mandato mesmo, especificamente, foi lançado, através do PDE, né, o Plano de Desenvolvimento em Educação, foi lançado o REUNI, Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. E o que é isso? Expandir a Universidade Federal no Brasil. Então você tem o ProUni, que está lá cedendo as bolsas, agora você tenta expandir a Universidade Federal. Então o que é isso? Você vai ofertar novos cursos, aumentar as universidades ou criar novas universidades, né? Alguns vão dizer que não se criou, mas se transformou de escolas federais em universidades, mas de fato, querendo ou não, você está criando universidades até mesmo com essa proposta, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma oferta, aumentar o número de vagas, a ideia é aumentar o número de vagas, aumentar o acesso ao ensino público no Brasil superior. Então, a gente vai ter surgindo um boom aí de cursos que não são considerados tradicionais, mas são tão importantes quanto. Então, cursos sequenciais de 2 anos. Então, por exemplo, você vai ter um crescimento de cursos ligados de áreas mais específicas, como, por exemplo, vou dar um exemplo, aquacultura, entre outros cursos aí. Então, você tem um aumento do curso, que já existia, mas um aumento do curso, por exemplo, de biblioteconomia, arquivologia, eu dou os exemplos da Humanas aqui, né? Mas no setor de administração, você aumenta a musicoterapia, que é bem interessante também. Então, em vez de ficar só nos cursos tradicionais, você aumenta essas vagas. E escolas federais, que eram escolas federais, passam a ter um sistema de pesquisa, de aumento de cursos, se tornam universidades. Um exemplo que eu quero citar, que acho que é um exemplo bem didático para mostrar para vocês, que é um exemplo que eu conheço também, que lá no sul de Minas, cidade da minha família, cidade da minha mãe, Itajubá, lá sempre teve tradicionalmente décadas no Brasil, tem tios formados lá, na EFEI, Escola Federal de Engenharia de Itajubá. A partir do REUNI, a gente passa a entendê-la como Unifei, Universidade Federal de Engenharia de Itajubá. E qual que é a diferença? Aumento no número de cursos, aumento no número de vagas e pesquisa. A universidade, sobretudo, ela tem a pesquisa em si. Então você tem uma ampliação desse sistema, certo? Então, por isso que a gente fala expansão das universidades, reestruturação e expansão das universidades federais. No segundo mandato, ainda em 2010, é lançado o SISU, né? Aberto o SISU, que todo mundo conhece muito bem, né? Tem muita gente que tem raiva aí do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. O que é isso? Vamos unificar o sistema de vestibulares no Brasil, em torno, por exemplo, do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Nem toda a Universidade Federal vai aderir 100% ao SISU ainda hoje, mas a grande maioria sim aderiu, algumas outras universidades, inclusive estaduais, podem também aderir, se preferirem.
Então, o que você tinha antes? Deixa eu falar até mesmo por uma experiência profissional pessoal, de vendo o que acontecia antes e vendo o que acontece hoje. O que você tinha antes era, para fazer cada vestibular, inclusive federal, você tinha que viajar. Você tinha, não tem o pessoal que considera, inclusive, isso profissão concurseiro, existia também o vestibulando, eu sei que ainda existe, né? Então você tinha pessoas jovens aí que se preparavam durante anos, mais de um ano até, para fazer diversos vestibulares. Então ia fazer vestibular para cá, para lá, viajar até mesmo de federais. A ideia é que esse jovem, ele, para a maioria, ele não precisa mais viajar. Ainda assim, você tem que fazer o vestibular da FUVEST, mas a FUVEST ainda tem uma entrada pelo Enem, né? Mas você vai unificar. Então você vai dar uma nova importância. Na verdade, isso já estava acontecendo antes, tá? Mas agora que a gente vai ter isso mesmo consolidado. Você vai dar uma nova importância para o Enem. Lembrando que o Enem, ele não é uma criação dentro do governo Lula. O Enem, o primeiro Enem foi de 98, foi criação dentro do governo do Fernando Henrique Cardoso, mas ele era um exame nacional de ensino médio. Era apenas um exame para avaliar o ensino médio. O que acontecia é que algumas faculdades particulares, que eu me lembro bem dos anos 90, início dos anos 2000, utilizavam a sua nota do Enem para poder te dar alguns pontos a mais nos vestibulares. Então, faculdade particular tal falou, se você trouxer a sua nota do Enem, aqui tal, você consegue 2 pontos a mais no nosso vestibular. Acontecia isso. Mas ele ser um exame unificado dentro do SISU acontece a partir de 2010, dentro do governo Lula. Inclusive eu já professor de cursinho pré-vestibulares aqui em Belo Horizonte, antes disso, a UFMG, antes de aderir 100% à ideia do SISU, a ideia do Enem, inclusive, né? Essa ideia de unificação, eu cheguei a lecionar, inclusive, para a segunda fase do UFMG. Algumas universidades federais ainda têm, a UFMG tinha. Eu cheguei a lecionar para a segunda fase da UFMG. Cheguei a lecionar bastante até para a segunda fase da UFMG, quando você não tinha, depois foi eliminado, né? Bom, no dia 11 de janeiro de 2011, o Lula encerra o mandato, passando a faixa presidencial para Dilma Rousseff, que ele conseguiu, inclusive, através da sua política, ele conseguiu colocar, né, uma sucessora do PT, também para governar, foi governar 2 mandatos não completos por conta do impeachment, mas ele conseguiu eleger, né, a Dilma Rousseff. Ela tinha sido ministra de Minas e Energia do Lula no primeiro mandato, e a maior parte do segundo mandato ela foi ministra-chefe da Casa Civil, né, que seria talvez aí o cargo mais importante abaixo do presidente no ministério, né? Só para constar, era o cargo inclusive do Zé Dirceu naquela crise lá do mensalão, quando a gente falou, ele, né, se demitiu depois. E ele fechou, segundo, aí quem está falando não sou eu estou falando pelas pesquisas, pelo Instituto Datafolha, ele fechou com cerca de 83% de aprovação, seu mandato. Isso significa que muito provavelmente se tivesse uma segunda reeleição, Lula seria reeleito novamente, mas não é possível. Mas essa fama, né, essa popularidade, o que deu por causa do pré-sal, o entusiasmo por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que foram tirados ali dentro do próprio governo, né? Isso fez com que a Dilma se elegesse para o seu primeiro mandato a partir de 2011, certo? Então é isso, gente. Entre altos e baixos, algumas pessoas vão fazer a crítica, inclusive ao governo Lula, sobre a questão do empresariado, que foi muito atuante dentro do governo Lula. Algumas outras pessoas vão definir que foi muito mais voltado para o povo, mas a gente teve, dentro desses 2 mandatos do Lula, de fato a gente teve um processo que a gente chama de conciliação entre o empresariado. Isso ficou muito claro no ProUni, quando as universidades privadas elas cresceram dentro do governo do Lula, e também uma conciliação da classe trabalhadora, ou uma tentativa, pelo menos, certo? Lembrando que a crise econômica que a gente falou, ela vai chegar ainda nos próximos anos no Brasil. Chega, na verdade, a partir do governo Dilma, né? Fica muito mais perceptível, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários, dá aquela curtida com muito respeito. Eu sei que tem muita gente quando fala aí de Lula e adora vir xingando, mas aqui é videoaula e sinceramente a gente foca nas coisas boas aqui, que é o conteúdo que é passado, tá? Independente do presidente. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!